Irmãs, é uma alegria estar aqui. Uma alegria mesmo poder servir essa casa. E essa família tem me recebido com tanta honra, com tanto amor, com tanto respeito, com tanta alegria, sabe? Família da pastora Vivian, do apóstolo Cristiano, família da pastora Maria Angélica, do pastor Juliano. E meu coração transborda aí de falar da alegria de estar com vocês. É a segunda vez que nós estamos juntas, né? Só que dessa vez de uma maneira bem intensa, né? Todos os dias eu falo, pastor, você já enjoou de mim ou ainda não? Não, daqui a pouco ela vai enjoar, irmãs. Vamos lá? Hoje é culto de mulheres. E o Senhor trouxe uma palavra para mulheres. Amém? Uma palavra motivadora, uma palavra de um fundamento do papel da mulher. Nesses dias que nós temos visto tantas manifestações, queridos, de mulher na sua independência, na sua autossuficiência, tantos movimentos, tanta coisa fora do princípio de Deus, mulheres insubmissas, mulheres que não ouvem, que não respeitam seus sacerdotes, mulheres que não sabem os princípios de Deus e muitas vezes sabem e não obedecem os princípios do Senhor. Nós temos uma palavra de Deus para nos orientar, amém? Para nos direcionar, para nos posicionar no Pai. E ela está no livro de Números, capítulo 27. Diz assim. Já? Todos abriram? Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas, olhem bem essas mulheres. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Esse filho é homem. Nesse tempo, queridos, a lei era que quando o pai viesse a falecer e ele não tivesse um sucessor homem, essa herança era tirada da família e passada, né, para os irmãos, para outra parte da família. E essa lei foi a lei dada por Deus a Moisés. Vocês conseguem entender? Vimos que Corá morreu no deserto com uma parte, todos sabem, né? Que se abriu e ele foi. Então ela já chega dizendo: olha, o meu pai não se rebelou junto com Corá. Ele morreu pelo seu pecado, sim. Nós não sabemos qual foi o pecado dele, né? Não está relatado aqui, nós não vamos entrar nisso. Mas elas estão, 5 mulheres, pastora Vivian, pastora Maria Angélica. 5 mulheres, 5 filhas, não eram casadas. Outro quesito muito fora, muito contraditório, porque se houvessem talvez um marido, pudesse dar continuidade ao legado. Vamos lá? E elas disseram assim a Moisés:
No 3, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor. Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter um filho. Em outras palavras, por não ter um filho homem. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. Queridos, Deus entregou a lei para Moisés. Essas mulheres ousaram se posicionar, ousaram ir diante da tenda de Moisés e ousaram falar com ele. Por quê? O nome de meu pai deve ser riscado. Nós somos em 5 mulheres, nos dá a propriedade que nós vamos trabalhar. Amém? Nós vamos gerar, nós vamos construir. Coragem? É coragem ou não é? E diante de Moisés, diante da lei do nosso Deus, e ir pedir, olha, vá falar com o Senhor, em outras palavras, e leva a nossa causa diante do Deus de Israel, julga a nossa causa, nós estamos dispostas, amém? Nós não queremos ficar fazendo crochê, amém? Amém? Apesar que no frio aqui, né, irmãs, dá uma vontade de fazer crochê, né? Não dá não, né? Vontade de dormir dá, não dá? Mas essas mulheres, queridas, elas decidiram ir à luta. Amém? Vejam só, dai-nos propriedade. Não risca o nome do nosso pai. Queridas, essas mulheres foram tão ousadas que nós estamos falando delas hoje, amém? Nós estamos falando das 5 filhas desse homem, e ele soube criar essas filhas muito bem. Vem? Pode vir, olha aí uma valente. E ele soube criar essas filhas, sabe por quê? Porque elas eram valentes, elas eram guerreiras, e elas não nasceram do nada, elas tiveram um pai, amém? Aleluia! A importância, queridas, de termos um pai, e a importância de sermos levadas e fundamentadas no princípio de Deus. Nós sabemos o nosso lugar, somos mulheres, nós não queremos o lugar de um homem, amém? Isso é um princípio de Deus. Mas como mulheres, queridos, nós podemos atuar no reino e podemos nos posicionar sim. Amém, queridas? Vamos dar continuidade aqui. E diz assim: porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade. De quem? Zelofeade. Elas não são órfãos, ela tem pai. Aleluia. Amém? Elas não caíram de paraquedas, elas foram treinadas, amém? Elas foram ensinadas, elas foram forjadas, elas tiveram pai. Vamos lá? As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Olha, queridas, diga aos israelitas: se um homem morrer, olha o que Deus fala. Se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a herança aos irmãos dele. Se não tiver irmão, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais próximos em seu clã. Esta será
uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés, amém? Aleluia! Por que que a lei do nosso Deus mudou? Porque alguém teve coragem suficiente de ir diante daquele que falava com Deus, amém? Aquele que falava com Deus trouxe, queridas, resposta do nosso Senhor, amém? Porque uma mulher posicionada no reino faz toda a diferença. Por que, queridas, que uma mulher posicionada a obedecer, posicionada a gerar, posicionada a crescer, faz toda a diferença? Queridos, nós temos exemplos de mulheres que se posicionaram e geraram, cresceram, foram mulheres que até hoje são lembradas. E eu poderia descrever muitas. Eu creio que em toda a conferência de mulheres, em todos os seminários, em todos os cultos de mulheres, vocês ouvem falar de mulheres que foram extremamente obedientes aos princípios de Deus. E por isso foram resposta de Deus para o seu tempo. Amém? Nós estamos falando de 5 mulheres que os seus nomes não são lembrados, mas essas mulheres, elas foram diante de Deus e mudaram a lei do nosso Senhor. E por isso, amém? Nós temos direito, queridas, amém? Nós podemos buscar, nós podemos gerar e nós podemos ter herança. Aleluia! Como nós temos tantas mulheres posicionadas na Bíblia, mulheres tementes, mulheres que obedecem princípios, nós também temos mulheres que se posicionaram em não fazer nada. Amém? Vamos dar o exemplo de uma? Quem se recorda de Mical? Alguém se recorda aqui? Na janela, olhando e fazendo. Chega Davi, pulando, saltitando, adorando a vitória do Senhor, a conquista do Senhor, e ela está na janela, olhando para aquilo e falando: que pouca vergonha aí tem. Esse homem aí, olha, dançando, pulando, sem roupa, né? Tem alguma coisa assim, não vamos entrar nesse mérito também. Nós temos os irmãos ali arrumando a mídia, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas isso aconteceu. Mical não gerou. E sabe por que nós não geramos? Porque ao invés de nos posicionarmos em gerar, em crescer, em fazer o reino de Deus crescer na nossa casa, na nossa família, nós ficamos como Mical, reclamando de tudo. Não é? Não é verdade isso? Preste atenção. Se você está como as filhas que se posicionaram e foram buscar a herança, ou se você está como Mical, na janela, apontando. Hoje nós conversávamos sobre isso. Queridas, você prefere buscar o teu esposo no bar? Você prefere buscar o teu esposo no mundo? Não. Então não se importe de teu esposo gerar para o reino, amém? Porque ele poderia estar gerando para as trevas. E quando nós falamos de mulheres que posicionam-se, nós não estamos falando em mulheres que tomam o lugar dos homens. Amém? Nós estamos falando em mulheres que sabem dos princípios e se posicionam em gerar, em servir. Queridos, e Deus é um Deus tão justo, amadas. Ele é tão justo, Ele é um Deus que atua na justiça. Que mesmo, queridas, elas sendo mulheres solteiras, mesmo sendo, acredito que nem estavam na idade de casar ainda, ou se estavam, por algum motivo não se casaram, elas estavam posicionadas em gerar,
Esse pai que as treinou, as ensinou, esse pai fez um trabalho muito bem feito, amém? Ao ponto dessas mulheres falarem não. Porque chega uma hora que o pai já deixa as filhas por conta, não é isso? Ao ponto de falar, não, meu pai não está aqui, eu vou continuar. Por que tirar o nome dele? Nós damos conta disso. E por outro lado, nós vemos exemplo de uma mulher que não gerou. Exemplo de uma mulher que poderia ser sucessora no governo. Poderia ser bênção. Não? Sim. Salomão veio muito depois disso tudo. Ela poderia ser a sucessora disso. Não é verdade? Mas ela se posicionou em apontar. Ela se posicionou em ver defeitos. Ela se posicionou em questionar. E aqui, minhas amadas, é um lugar que nós não podemos estar. Nós não podemos querer este lugar. E nós não podemos aceitar estar neste lugar. De apontamento, de acusação, de frieza espiritual. Lugar onde não geramos, porque para gerar nós precisamos ter alegria. Amém? Ou alguém faz filho triste? Não, né? Tem como? Não tem. Nós geramos por quê? Porque estamos felizes, não é assim? Porque estamos alegres e por isso nós geramos. E como que nós seremos mulheres felizes se nós nos posicionamos no lugar, queridas, aonde não há felicidade, no lugar aonde nós ficamos provando da amargura, provando do passado, provando de coisas que aconteceram, se recordando de coisas de 1900 e bolinha. Não acontece isso no nosso meio? Há uma dificuldade de nós liberarmos, de nós perdoarmos, de nós nos posicionarmos. Mulher tem uma memória comprida, né? Longa. Nós nos recordamos dos defeitos. Nós nos recordamos dos problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficar nesse lugar, é um direito seu querer ficar. Ninguém vai te obrigar a sair. Mas se você ficar nesse lugar, você vai pegar o legado de uma murmuradora. Se você decidir sair desse lugar, se você decidir se posicionar aí diante do teu Senhor, amém? E falar, Pai, nós estamos dispostas a gerar, amém? Nós estamos dispostas, Pai, a assumir o nosso papel no reino. Nós nos posicionamos a gerar. Você não vai entregar. Você vai se posicionar. Amém? O tempo de sofrer com as dores que houveram, esse tempo, ele ficou para trás. E nós já sabemos, amadas, que o excesso de passado nos traz depressão. Nós precisamos viver o presente, amém? O excesso de futuro nos traz ansiedade. De pensar. Mas quando nós nos posicionamos em viver o dia de hoje, amém? Nós cumprimos a missão a qual o Senhor nos escolheu para cumprir. Pastora Vívia abre o culto dizendo, antes mesmo
Enquanto você ainda era substância uniforme. Quem sabe o que é substância uniforme? Todo mundo sabe, né? Eu te conheci. Eu escrevi os seus dias. Antes de eu formar céus e terras. Eu te escolhi. Os teus dias foram escritos antes de tudo isso. O que está escrito a teu respeito, minha querida? O que está escrito, você já descobriu? Você está no centro da vontade de Deus, você está gerando para o Senhor? Como estão os teus dias? Pastora, nós estamos em pandemia, não tem como gerar. Pastora, nós estamos com dificuldades, não tem como produzir. Nós estamos trazendo 5 mulheres que perderam o pai. Amém? E elas se posicionaram. E o nome do pai delas não foi riscado. Amém? O nome do pai delas continuou na linhagem até o dia de hoje, porque nós estamos falando de quem? Zelofeade. Amém? O homem que criou 5 mulheres, gerou e as fez valentes, e as fez guerreiras. Queridos, nós temos um Deus que tem muito mais mérito do que Zelofeade. Amém? Nosso Pai. E se Ele mudou uma lei que Ele mesmo deu, porque elas se posicionaram, imagina o que Ele não pode mudar por mim e por você. Imagina o que o nosso Deus, o nosso Senhor não pode fazer por nós. Mas para que haja uma mudança de sorte, para que haja uma mudança das nossas situações, a qual cada uma chegou aqui vivendo, precisa de quê? Posicionamento, coragem, ousadia. Aleluia! Ousadia, mulheres que vão ousar, mulheres que vão se posicionar, como mulheres que geram. Amém? Hoje nós vamos orar, queridas. Nós não vamos só trazer a menção de 5 mulheres que mudaram a sorte da sua linhagem, mas nós vamos nos posicionar como elas. Amém? Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar do nosso lugar. Nós vamos declarar diante do Senhor. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Pai, diante do Senhor. Nós nos colocamos, Pai, como mulheres, Deus. Mulheres que querem ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós não queremos, Deus, atuar, Pai, pelas nossas emoções, pelas nossas dores, pelos nossos traumas. Mas nós também, Senhor, não queremos ser paralisada, Pai, ao ponto de não gerar. E ao ponto, Senhor, de ficarmos na janela, causando, apontando, blasfemando contra o Senhor, meu Deus. Meu Pai, hoje nós estamos em mulheres diante do Senhor. Senhor, e assim como, meu Deus, essas mulheres se posicionaram no Senhor e foram diante de Ti, através de Moisés, clamando, Pai, pela sua herança. Ah, Papai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, como nosso Senhor e Salvador, como nosso Pai.
E nós clamamos agora, Deus, pela nossa herança. Nos dá direito, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá, Pai, maturidade emocional. Senhor, nos coloca, ó Eterno. Nos coloca na posição, Senhor, aonde essas 5 valentes, essas 5 mulheres guerreiras, ousaram, Pai, gerar. Além, Senhor, de elas terem ido diante do Senhor, para que a lei fosse mudada. Nós temos certeza que essas mulheres se posicionaram, Pai, para arar essa terra, para gerar, para plantar e para colher essa terra, Pai. Senhor, nós estamos aqui, diante do Senhor com os nossos sonhos, Pai. Cada uma das tuas filhas agora apresenta isso, Deus, diante de ti. Cada uma das tuas filhas apresenta, Pai, a sua causa. Nós estamos diante do Senhor. Eu peço a você, minha querida irmã, tanto as que estão presentes, quanto as que estão através do YouTube e do Facebook, que apresentem a sua causa diante do Senhor. Apresente a tua luta, a tua dificuldade. Apresente o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Pois hoje é dia de mudança de decretos, amém? Hoje é dia de mudança de sorte. Nós estamos diante do Senhor, Pai. Pai, nós apresentamos a causa das tuas filhas. Julga a causa delas, Pai. Sonda o coração delas, Senhor. Sonda as motivações. E as levanta, Deus, como mulheres posicionadas em suas casas, famílias. Posicionadas, Pai, no seu ministério. No propósito ao qual o Senhor as criou, no propósito ao qual o Senhor as trouxe para a vida, Pai. Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que aqui no meio tem mulheres que estão muito longe, Senhor, de estar no centro da tua vontade. Mas também sei que existem mulheres que estão posicionadas. Eu sei, Pai, que existem mulheres que estão buscando, lutando, Pai. Pai, então nós clamamos uma unção no nosso meio. Uma unção de mudança, Pai. Mudança de mentalidade. Mudança, Pai, que começa de dentro para fora. Senhor, nós temos vivido dias de muitos confrontos, Pai. Nós temos trabalhado, Deus, o nosso interior. E nós temos entrado num processo, Deus, de libertação muito profundo. E nós sabemos, meu Deus, a disposição das tuas filhas em sair do lugar onde elas estão. Pai, nós clamamos a Ti. As coloca no lugar que o Senhor sonhou para elas. Assim como está escrito no livro de Salmos 139, que os dias delas foram escritos. Nós queremos declarar que venha a existência desses dias que foram escritos pelo Senhor. Que elas sejam levadas a viver o propósito original, Deus. Original do Senhor. Pai, manifesta sim no nosso meio, meu Deus. Uma unção para que elas possam se posicionar. Se firmar em Ti. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agora. Nós queremos declarar, Pai, que em cima dessa palavra, nós vamos diante do Senhor. E pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus,
muda a nossa sorte. Muda, Pai, muda, Senhor, o que precisa ser mudado. O Senhor conhece, Deus, cada dificuldade, cada projeto do Senhor que foi abortado, que nos foi tirado, Deus, que nos tiraram, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, diante do Senhor, nós colocamos eles e pedimos: nos ouve, Senhor, e nos responde, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos a nossa herança. Declara, queridas, nós queremos a nossa herança. Aleluia. Nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão, Pai. Nós temos renunciado maldições. Nós temos renunciado altares que foram levantados para as trevas. Nós temos, mas a nossa herança, Pai, nós não abrimos mão. Nós fazemos menção, Deus. Muda o que precisa ser mudado. Arranca da nossa frente o que precisa ser arrancado, mas traz a existência. Traz a existência, Pai. Nós clamamos ao Senhor, papai. Ouve-nos, Deus de Israel. Libera, Pai, o céu sobre nós. Abre o céu, Senhor. Quero pedir adoração. Que levante agora uma adoração. E nós vamos, queridas, adorar o Senhor e declarar que a nossa herança, ela vem para a nossa mão. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, nós cremos, Pai, na mudança. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, aleluia, a glória, a força, todo louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia, Pai. Nós declaramos, Deus, nós declaramos, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que nós cremos já nessa mudança. Nós já cremos, Pai, na transformação de decretos. Nós já cremos, Deus, que nesse momento a nossa sorte, Pai, é mudada. Nós lançamos essa palavra, Pai, que está no livro de Números 27, aonde o Senhor diz: diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra. Declaramos a herança do Senhor sobre nós, a herança da nossa linhagem. Nós declaramos ela estabelecida sobre nós. Todas as bênçãos, todas, Pai, todas as bênçãos geracionais, todas as bênçãos do nosso nascimento, as bênçãos, Pai, que a nossa família levantou, os altares, nós fazemos menção deles. Nós fazemos menção desses altares e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que essa herança
Senhor, ela vem para as nossas mãos, em nome de Jesus, amém? Amém, queridas. Que o Senhor te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que nesse momento, a herança, a bênção, ela seja liberada, no nome de Jesus. Nós oramos como igreja, amém? Nós nos posicionamos como igreja, declaramos a bênção do Senhor, a bênção geracional, a nossa herança liberada para nós, em nome de Jesus, amém? Amém. As palmas vai para o Senhor, amém? Adorem ao nosso Deus, glorifiquem Ele, porque nós cremos que Ele nos ouve e nos responde, em nome de Jesus, amém, queridas? Amém, amém, glória a Deus. Quem tomou posse da sua herança? Eu quero a minha herança. Não importa quanto tempo eu vou ter que esperar. Não é verdade? Caleb esperou 45 anos para receber sua herança. Né? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele quem decide o tempo. É aquele que sabe a hora certa de nos dar aquilo que nós precisamos. E nós te somos gratos, Pai. Porque assim como o Senhor mudou o decreto sobre a vida daquelas mulheres, o Senhor pode estar mudando decretos hoje aqui, Pai. Situações que estavam presas, situações que estavam travadas, situações que estavam impedidas no mundo espiritual de serem resolvidas. Nós cremos que estamos diante de um Deus vivo, que muda decretos, que muda circunstâncias. E o Senhor pode dizer sim e amém agora, para tudo aquilo que apresentamos no teu altar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela instrumentalidade da tua serva, que veio aqui nessa noite trazer, Senhor, a revelação que o Senhor deu a ela. Em nome de Jesus, abençoe a tua filha, dê a ela aquilo que ela tem clamado ao Senhor, Pai. Nós oramos pela vida da pastora Adriana agora e liberamos, Senhor, tudo aquilo que está travado no mundo espiritual. Levantamos a nossa voz em clamor ao Senhor nessa noite, para que o Senhor libere aquilo que ela tem levantado altares, que o Senhor libere aquilo que ela tem apresentado diante do Senhor, em nome de Jesus. E nós vamos juntas celebrar a vitória da tua filha, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Eu fui. Pai, leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, livre, Senhor, do perigo, do acidente, da bala perdida, da mão assassina, do homem mau. Livra-nos, Senhor, nos esconde debaixo das tuas asas, nos torne invisíveis aos olhos do maligno, Pai, em nome de Jesus, amém. Amanhã